Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Deus é conosco. A graça tem que ser derramada sobre as nossas vidas. Amém. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Aleluia. Tem uma Bíblia aqui, alguém quiser usar? Tá? Deus é maravilhoso. Diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo 1. Aleluia. Ora, naqueles dias crescia o número dos discípulos. Houve uma murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas daqueles estavam sendo esquecidas na tribulação diária. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Eu quero voltar no versículo 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. Escolhei 7 homens, os quais tem que estar cheio do que, irmãos? Cheio de quê? Sabedoria e do Espírito Santo. Podeis sentar, meus irmãos, no nome de Jesus. Aleluia. Oremos ao Senhor. Baixa a tua cabeça aí. Peça para que Deus fale contigo, que nós possamos sairmos daqui nesta noite até o término deste culto, entendendo que Deus é no nosso meio e que Ele tem algo a tratar conosco, não somente hoje, mas enquanto nós aqui estivermos, para a honra e glória dEle. Senhor nosso Deus, Pai amado, aqui está uma palavra, ó Deus, nesta noite, e nós acabamos de lê-la, Senhor. Quero pedir ao Senhor, Pai amado, que fale aos nossos corações. Use, ó Deus, a minha instrumentalidade nesta noite, Senhor, para que eu possa, Senhor Deus, aleluia, ser um canal, aleluia, de bênção aqui neste lugar. E que Deus, filhos, Senhor, a tua igreja, Senhor, aleluia, possam sair saciados daqui, entendendo, ó Pai, aleluia, que o Senhor falara com eles de forma especial, no nome de Jesus é o que nós o pedimos, e desde já agradecido por tudo, amém, e glórias a Deus. Amém, meus irmãos. Nós acabamos de ler aqui parte do capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. Se nós formos observar o que está acontecendo nesse cenário aqui em Atos dos Apóstolos, está acontecendo algo mais ou menos muito parecido com aquilo que Jesus falou. A seara é grande, mas são poucos ceifeiros. Se nós formos observar dentro da palavra do Senhor, aqui dentro do texto, a Bíblia diz que nesse período aqui cresciam-se os números dos discípulos. E assim como crescia o número dos discípulos, também crescia o número de pessoas que não eram discípulos, mas que careciam dos cuidados dos discípulos. E nós vemos que por conta que vai crescendo o número de pessoas, aleluia, necessitadas do cuidado dos discípulos, nós vamos ver que em uma área, de uma certa forma,
os discípulos estavam deixando a desejar. Por quê? Porque o objetivo dos discípulos, eles estavam lá em Mateus 28, quando diz a palavra do Senhor: ide e pregai o evangelho, aleluia. E eles estavam preocupados muito com essa questão de levar o evangelho, orar pelas pessoas. Mas ali também tinham os órfãos, as viúvas, que estavam passando por tribulações e que careciam do auxílio desses discípulos. Só que nesta época, quando nós falamos de discípulos que estavam na ativa, eram só 12 discípulos. E se nós formos comparar, aleluia, o número de pessoas que já estavam agregadas à igreja, aleluia, era um infinito. Então, ou seja, era um número de pessoas que seriam incapazes de 12 discípulos conseguirem cuidarem das mesmas pessoas. Mas nós vemos algo de interessante, meus amados, que a palavra de Deus diz que até o ímpio, quando ele se levanta em meio à adversidade, aleluia, ele se levanta para que o nome de Deus seja glorificado e seja exaltado. E aqui nós vamos perceber que os gregos, segundo a palavra de Deus, olhando para os judeus, e percebe essa defasagem. Por conta do que? Essas mulheres careciam de forma imediata que os judeus, ou seja, os discípulos, estivessem ali, aleluia, para condoer delas. E no entanto, muitas vezes eles estavam em outros lugares, aleluia. Mas eu quero dizer para você que quando Deus escolhe pessoas para servi-lo, quando Deus escolhe uma multidão para andar com Ele, Ele sempre prepara pessoas gabaritadas, Ele sempre prepara pessoas, aleluia, que tenham sede de justiça, assim como nós aprendemos hoje, para estar, aleluia, exclusivamente em prol da obra do Senhor. Eu pergunto para você: você quer ser um desses nesta noite, meus queridos? Porque a obra do Senhor está carente, está precisando de homens e mulheres de Deus que estejam disponíveis, aleluia, a se entregar em prol deste legado, ou seja, cuidar dos órfãos e das viúvas. Porque de repente você vai falar: pastor, mas aqui na igreja não tem órfão, aqui na igreja não tem viúva. Mas eu quero dizer para você nesta noite, meu irmão, aonde você for, você é igreja do Senhor. E aquele que está do outro lado do mundo, se neste momento ele levantou a mão para aceitar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, já é de responsabilidade nossa cuidarmos destas pessoas. Porque Paulo, ele fala, aleluia, que quando nós nos aproximamos da fé, nós somos como as crianças, aleluia, glórias a Deus, que carecemos do leite materno. E esse leite materno, aleluia, só é possível chegar até nós, aleluia, se nós como pessoas deixarmos Deus nos usar como instrumento para ajudarmos o nosso semelhante. É tanto que Paulo, ele fala bem assim: olha, quando eu era criança, ele está falando da fé. Quando eu era criança, eu pensava como criança, mas hoje eu sou adulto, então eu penso como adulto. E se você pensa como adulto, você tem que entender que é de responsabilidade sua mentorear aqueles que estão chegando na fé. Estou entendendo, meus irmãos? E quando nós vamos dentro desse texto aqui, há necessidade. E aí os apóstolos viram para aquele que sugeriu e falam bem assim: olha, prepara dentre as pessoas 7 pessoas ou 7 homens que estejam capacitados para cuidar desse negócio, ou seja, cuidar dos órfãos e das viúvas.
E o que nós vemos aqui de interessante é que quando os apóstolos falam tal coisa, ele fala: olha, homens que tenham uma boa reputação. Glórias a Deus. Então não é de qualquer jeito que nós temos que servir ao Senhor, mas nós precisamos termos uma boa reputação, para que nós servamos de espelho para as pessoas que estão se achegando. E nós vemos na palavra do Senhor, aleluia, glórias a Deus, que a Bíblia diz que esses discípulos pedem para que essas pessoas fossem trazidas até eles, para que eles os delegassem, aleluia, como responsáveis pelas viúvas e pelos órfãos. Então o que eu quero trazer para você aqui nesta noite? Foi só uma introdução para que nós entendamos o que Deus quer falar com a gente. Eu quero trazer para vocês aqui 7 posturas que um homem e uma mulher de Deus devem ter. Obviamente, além dessas 7 posturas, tem outras posturas, mas eu lendo a palavra do Senhor, ainda ontem, tendo a oportunidade, subi para o meu quarto e eu estava ali um pouco meio que agitado, e pensando: Deus, qual é a palavra que eu levo amanhã? E às vezes a gente faz algumas pesquisas, corre atrás, e você fala: não é isso, Deus não está confirmando essa coisa, né? E você vai na palavra de Deus, lê, e Deus não fala, e você fala: meu Deus do céu. E quando eu subi à noite para o meu quarto, um pouquinho mais cedo, quando eu deitei na cama, Deus me deu essa palavra. Ele falou: olha, 7 posturas que nós, como servos de Deus, homens e mulheres, devemos ter. Então, se você que está aqui nesta noite não esteja enquadrado dentro de uma dessas 7 posturas, eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, é momento, aleluia, de, como se diz, mudar e tentar obter uma postura diferente diante de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado, exaltado e bendito no nome de Jesus. Aí eu lembro que quando a minha esposa subiu para o quarto, eu falei assim: amor, Deus me deu uma palavra aqui agora. E eu estava lá escrevendo, né, alguns subtópicos rapidinho, porque do nada, irmãos, veio, e a gente tem que estar atento. Por isso que em Apocalipse diz: quando ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Então às vezes a gente escuta Deus falando em silêncio. Por que às vezes nós escutamos Deus falando em silêncio? Porque Ele usa você para falar com você mesmo. E às vezes a gente não precisa verbalizar para a gente entender que Deus está falando, né? Às vezes basta nós ficarmos em silêncio e entendermos que a palavra de Deus está vindo de encontro aos nossos corações. Então a primeira postura que eu quero trazer aqui nesta noite, que nós, isso serve para mim, serve para vocês, para todos nós que estamos aqui. O homem e a mulher de Deus, ele tem que ter um coração perdoador. Perdoar, irmãos, talvez seja uma das atitudes mais difíceis que o homem e uma mulher, aleluia, possa fazer. Porque imagina, dependendo da dimensão ou da gravidade da falha que a pessoa cometeu com você, você ainda consegue perdoar. Mas quando uma coisa é de um nível muito elevado, para a gente conseguir perdoar tal pessoa, eu digo para vocês que não é fácil. Mas eu digo também nesta noite, não é impossível, porque a palavra de Deus diz que tudo é possível àquele que crê.
E se nós cremos, nós vamos ver, aleluia, a glória do Senhor, aleluia, se resplandecer sobre as nossas vidas. Eu quero trazer um exemplo para vocês aqui nesta noite, de um homem que quase todo mundo aqui quer acreditar que conhece, José. Se nós formos observar o contexto da vida de José, aleluia, da perseguição que os seus irmãos lhe fizeram, nós vamos perceber, aleluia, que quando José estivera à frente do poder, que ele tivera toda a oportunidade de dizer aos irmãos dele, em outras palavras, agora vocês vão comer na minha mão, porque a coisa daqui por diante tem que ser do meu jeito. A palavra de Deus diz de forma muito diferente. Quando houve uma fome em Canaã, segundo a palavra de Deus, aleluia, José, quando conheceu ou reconheceu os seus irmãos, porque os seus irmãos saíram de Canaã e foram para o Egito, então quando José bateu o olho nos seus irmãos, aleluia, e ele os conheceu, José de imediato já ficou sensibilizado, porque em José tinha um coração perdoador. Nós vemos na palavra do Senhor que quando o pai de José, ou seja, Jacó, morreu, a Bíblia diz que agora os irmãos de José, preocupados qual seria a postura de José, eles chegam diante de José, em outras palavras, pedindo misericórdia para que José viesse perdoá-los, porque dentro da imaginação deles, pelo fato do pai deles terem morrido, eles imaginavam que José, a partir daquele momento, ia jogar eles para as praças. Mas a Bíblia é clara quando diz que José vira para eles e fala: meus irmãos, eu já te perdoei, aleluia, enquanto nós estivermos juntos, a graça do Senhor vai ser derramada sobre nós, e a nossa descendência vai ter o privilégio de desfrutar de tudo aquilo que eu plantei. E aí ele ainda fala muito mais, aleluia, quando nós vemos a palavra do Senhor, quando ele declara aos seus irmãos, aleluia, que ele era José, que os irmãos dele começam a ficar trêmulos, e José também está chorando, mas José ele fala algo extraordinário da parte de Deus. Ele fala: olha, não fiquem perturbados os vossos corações, porque eu vi na frente, porque Deus estava preparando esses momentos para quando Canaã viesse passar por fome, Deus já tivesse preparado algo para o teu povo. Esse povo se chama povo de Israel. Está vendo como não é impossível? Você imagina você ser lançado em um poço, imagina você ser vendido como escravo, mas José não deixou o coração dele ficar inflamado. Irmãos, quando a gente deixa de perdoar, a Bíblia diz que quando nós perdoamos, o perdão que nós dirigimos à pessoa cobre multidões de pecados. E esses pecados que cobre não é da pessoa que está sendo perdoado, mas é o seu. A palavra de Deus diz, aleluia, algo tão extraordinário, que quando você for, aleluia, ofertar na casa do Senhor, quando você for dizimar na casa do Senhor, e você se lembrar de qualquer diferença com o teu irmão, a Bíblia nos recomenda: vai até ele, trata-se primeiro com ele, ou seja, perdoa ele, e depois você vem, faça a tua oferta e ofereça o teu dízimo. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Aleluia! Porque que um homem de Deus, uma mulher de Deus, tem que ter um coração perdoador. Outro exemplo que nós temos, aleluia, de um coração perdoador, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, onde a Bíblia diz que quando Estevão estava sendo apedrejado,
não falou para que parasse, e a Bíblia diz que Estevão é apedrejado até a sua morte, mas quando ele ainda estava vivo, ele falou: Senhor, não lhes impute este pecado. É mais ou menos aquilo que Jesus falou lá na cruz: Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Você quer ser próspero aqui nessa terra? Você sabia que muitas pessoas deixam de colher algo extraordinário, bênçãos da parte de Deus, porque não perdoou alguém? A falta de perdão, irmão, gera doença nas pessoas. Você sabia que tem tipo de câncer que é gerado nas pessoas por conta de mágoas que elas guardam? Então nós precisamos ter um coração perdoador, porque se Jesus nos perdoou, quem somos nós para acusarmos alguém? É verdade. Vira para o teu irmão e fala: perdoa enquanto é tempo, meu irmão. Perdoa enquanto você está andando com ele. Perdoa enquanto você está andando com ela, porque a qualquer momento Deus pode tirar ela, Deus pode tirar ele, aleluia, do seu caminho, e você não tiverá a oportunidade de perdoar esta pessoa. Glórias a Deus, aleluia. Se ela não quiser receber o seu perdão, o problema é dela. Mas faça a tua parte. E o perdão, irmão, não tem que ser aquela coisa que você esquece, não. Você perdoa, você lembra do delito da pessoa, da falha da pessoa, mas quando você lembra, pelo fato de você lembrar, isso não te causa desconforto no teu coração. Glórias a Deus. Tem gente que acha que perdoar, aleluia, é como se diz aquela doença lá que o camarada esquece de tudo. Amnésia, né? Esquecer. Não, meu irmão, é você lembrar que a pessoa falhou com você, aleluia, mas por conta da graça do Senhor que há sobre a tua vida, você não fica mais perturbado por conta que alguém que aprontou contigo está do teu lado. Aleluia. Qual foi a primeira atitude? Ter um coração perdoador. Guarda isso nesta noite. Ter um coração perdoador. Talvez seja o mais difícil. Perdoar. Segundo, um homem e uma mulher de Deus, um homem de Deus, ele se sensibiliza com o problema dos outros. Sabe aquele negócio que às vezes a gente, como crente, está numa avenida e encontra um camarada pedindo esmola, e a gente olha para o lado, e às vezes a gente fala bem assim: é mais um que faz parte da escolha da sociedade. A gente não se sensibiliza mais. Você sabia que a maior parte dos milagres que Jesus fizeram foi justamente por conta que ele esteve sensível no momento do milagre acontecer? A Bíblia diz que quando Jesus foi de encontro a Maria e a Marta, porque o seu irmão havia morrido, a Bíblia é clara quando diz que Jesus chorou. Quando o camarada chora é porque ele ficou sensibilizado. Ele chorou. É tanto que os escribas, aqueles homens que estavam do lado das irmãs de Lázaro, olhando para Jesus, falaram bem assim: vejo o quanto ele o amava. A Bíblia não diz isso, irmãos. Precisamos sermos
sensíveis aos problemas das pessoas. Eu quero dizer para você que quando nós falamos de sensibilidade, isso não quer dizer que você tem que pegar tudo que você tem que dar, não é nada disso, meus irmãos. Mas se você não pode ajudar, você conhece alguém que está passando por algum problema, pelo menos ore por ela. Pelo menos faça um jejum em prol dessa pessoa. Porque é justamente quando nós trazemos o problema do outro para nós, é que Deus opera nas nossas vidas. Aleluia. Você sabe quando foi que Deus mudou o cativeiro de Jó? Deus mudou o cativeiro de Jó, não era na hora que Jó estava orando por ele, não, meus irmãos. Deus muda o cativeiro de Jó, é na hora que ele está orando pelas pessoas. Vira para o teu irmão e fala: seja sensível aos problemas dos outros. Tem gente que ainda fala: cada macaco no teu gado. Aí nós vemos a palavra do Senhor em Neemias, no versículo 4. A palavra de Deus diz bem assim: e sucedeu que, ouvindo estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. O problema não era de Neemias, meus irmãos. Neemias estava na fortaleza por nome Susã. Neemias estava servindo ao rei. Neemias estava comendo do bom e do melhor. Neemias estava bebendo vinho de primeira classe. Aleluia. Mas diz a palavra do Senhor que quando Neemias fica sabendo que a sua cidade natal estava em miséria, aleluia, diz a palavra de Deus que ele esteve sensível à situação daquele povo. É tanto que o rei chega diante dele e fala: olha, o que está acontecendo contigo? Você está com o coração entristecido. Eu quero dizer para você, meu irmão, aleluia, quando nós vemos alguma pessoa precisando de algo, eu quero dizer para você nesta noite, no nome de Jesus, alguma coisa a gente pode fazer. Alguma coisa. Porque Deus não te colocou aqui, meu irmão, aleluia, para nós simplesmente virmos aqui na igreja, ouvirmos a palavra do Senhor, nos saciarmos com a palavra de Deus e voltarmos para nossa casa. Simplesmente não. É muito além disso aí. Vai muito além. Se Deus tem te trazido neste lugar, ou tem te levado em outros lugares para ouvir a voz dele, é porque em alguma situação Deus vai te colocar diante de pessoas e você precisa estar sensibilizado para ajudá-las. Mas às vezes a gente acha que o ajuda é sempre, como se diz, financeira. Sabe quando aquele camarada fica um tempão sem ligar para nós, e quando ele liga, você fala: vem, puxa aí. Às vezes nem atende o telefone, e às vezes é justamente esse momento que o camarada está do outro lado, carecendo de uma palavra que Deus já tem colocado no teu coração para você passar para ele. Agora na virada do ano, um pouquinho antes da virada do ano, lá na escola tem um pai, que esse pai começou a pegar uma certa amizade comigo. Chegou um momento que ele começou a desabafar ali de algumas coisas do cotidiano dele, desempregado, passando por uma situação difícil. E agora, eu acho que dia 2, dia 3, mais ou menos aí de janeiro, eu estava viajando,
E essa pessoa me ligou. Irmãos, eu falei bem assim: eu não vou atender, eu estou no meu lazer. Se for alguma coisa, ele vai insistir. Não atendi. Comigo, irmãos. Aí ele ligou mais umas 2 vezes e eu falei assim: não, acho que eu vou deixar para depois. Passou. Depois dessas vezes que ele tentou falar comigo, eu tentei retorná-lo. Agora sou eu que estou tentando falar com ele. Estou lá na caixa postal. Eu não consegui. Porque o diabo, ele cria retaliações para que você não profira a palavra de Deus para as pessoas. E aí, pastor, voltando às aulas agora, e ele falou bem assim para mim: Zezé, você subiu, rapaz. Eu falei: não, eu estou por aqui. Aí ele falou: rapaz, você ouviu as explicações que eu tentei fazer para você? Eu falei: vi, quero pedir perdão para você. Deus é testemunho que eu falei isso para ele: quero pedir perdão para você. Aí ele falou: rapaz, eu passei por um apuro esses dias aí, que você não tem nem noção. Eu tive que ir para o psiquiatra. Ele falou: estou tomando remédios da taxa preta. A minha mulher me viu um dia no quarto e ela falou assim: olha, querendo ou não, vou ter que te levar no psiquiatra. Porque estava vendo que a qualquer momento ele poderia fazer uma loucura. E ele falou: e naqueles dias que eu estava te ligando, eu estava te ligando porque eu queria ir lá na tua igreja. Eles falam assim: tua igreja, como se a igreja fosse minha. Mas é o jeito das pessoas falar. Eu queria ir na tua igreja, estava querendo ouvir a voz de Deus, mas você não me atendeu. Irmãos, eu fiquei com uma cara que eu não sabia o que fazer diante desse homem. Você está entendendo? Que de alguma forma a gente pode ajudar, irmãos. E esse camarada, a gente pegou uma amizade, irmãos, assim, foi coisa tão rápido que aconteceu, mas que ele gerou uma confiança tão grande em mim. Mas que no momento, talvez, de muita necessidade dele, eu não estive presente ali para ajudá-lo, sendo que eu já tinha ajudado anteriormente. Não vou falar sobre o que não estou aqui para jogar confete. Está entendendo, irmãos? Faça enquanto é tempo. Seja sensível, meu irmão. Talvez a tua vizinha, o teu vizinho, o teu amigo, que está no mundo das drogas, que está no alcoolismo, e você olha para ele, você tem chance de falar algo da parte de Deus para ele, e às vezes você não fala. Mas se eu falar, ele é meu pai, ele é minha mãe, é o meu irmão, vai se estourar comigo. Faça a tua parte. José não teve medo de fazer a parte dele, de falar aquilo que Deus tinha colocado no coração dele. Ele não teve medo. Que nós possamos entender nesta noite, no nome de Jesus. O homem e a mulher de Deus, terceiro, ele não se corrompe por nada. Vira para o teu irmão e fala: um homem e uma mulher de Deus não se corrompem por nada. Ah, pastor, mas a coisa apertou de um lado, apertou de um outro, e a minha única saída foi essa. Não está certo. Vamos falar de José de novo, irmãos. A Bíblia diz que quando José estava na casa de Potifar, toda a responsabilidade da casa de Potifar foi passada a José. Porém, o chefe dele, ou seja, Potifar, deixa uma observação para ele e fala: olha, você pode usufruir de tudo que eu tenho, de tudo que eu tenho,
abençoado, foi por conta de você. Que Deus é com você. Então você imagina um camarada, irmãos, que mandava no teto da casa, a piso, as fazendas de Potifar, os gados de Potifar, os serviçais de Potifar, tudo passava pela mão de José primeiro. Irmãos, perder uma posição como essa, eu vou falar uma coisa para vocês. A gente, como homem, tem que mudar de posição, só por conta que não tem que ceder um pouco. Às vezes a gente fala, ah não, é só um pouquinho, depois Jeová lá na frente me perdoa. A Bíblia diz que quando a mulher de Potifar quis se relacionar com ele, ele fugiu. E a Bíblia é clara quando diz que essa mulher o importunou, não foi uma e nem duas vezes. E o que eu acho interessante, que antes de José se preocupar com Potifar, especificamente falando, a preocupação de José, aleluia, era não desagradar o coração de Deus. Ele fala assim, olha, eu não posso pecar contra o meu Deus. Em outras palavras, eu não posso me corromper. Não saia do original, meu irmão. Não saia do original, continua no original. É por isso que a palavra de Deus diz que Deus fez o homem perfeito. Em outras palavras, Deus fez o homem original, porque Ele falou, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Esse homem saiu para outro percurso, se corrompeu. Nós temos chance. A Bíblia diz que Deus coloca diante de nós um caminho de bênção e um caminho de maldição. Quem vai escolher, meu irmão, aleluia, não é Deus que vai escolher por você. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim, Ele está falando, olha, eu sou o caminho, mas quem quiser traçar esse caminho, traz, quem não quiser, não traz. Só que em Provérbios diz, aleluia, que há caminho que aos olhos do homem parece bom, ou parece perfeito, mas o final de tudo é morte e destruição. Diga para o teu irmão, não se corrompa, meu irmão. Não se corrompa. Se você quer ser um homem, se você quer ser uma mulher de Deus, não se corrompa. Não troque, aleluia, a sua primogenitura pelo prato de lentilha. Você imagina Esaú, que tem toda a oportunidade de ser tratado como um primogênito. Ele chega diante daquela situação, o que vale para mim a primogenitura se eu estou morrendo de fome? Vendeu a primogenitura dele por conta de um prato de lentilha, ou seja, ele se vendeu, se corrompeu, saiu do original. E por conta disso, quem não era, entre aspas, para ser o primogênito, quem não era para receber a bênção, recebeu a bênção. Você vê que a Bíblia não relata muito sobre Esaú, meus irmãos, mas a Bíblia relata muito sobre Jacó. Jacó faz um pacto tão extraordinário com ele, porque eu entendo, quero conjecturar, que Jacó começa a pensar, não importa se eu fui o segundo ou se eu fui o primeiro, mas de uma coisa eu tenho certeza, Deus
vai me abençoar. E ele tinha tanta certeza que Deus haveria te abençoado, que ele faz um pacto e fala assim: olha, Deus, certamente tudo que o Senhor me der, daqui por diante eu vou te dar um dízimo. Aí não tem como Deus não abençoar, meus irmãos. Não devemos nos corromper. Um homem ou uma mulher de Deus, quarto, é agradecido. Coisa que nos dias de hoje, às vezes a gente só lembra do momento, né, meus irmãos? Não é isso? Às vezes a gente só lembra do momento. A gente esquece que lá atrás, quando a gente estava passando pelo calabouço, e que Deus olha para nós e vê que nós não temos nenhuma estrutura física, mas nem espiritual. Às vezes a gente esquece que Deus nos levou no colo, justamente no colo, para nós suportarmos todas as aflições. Lá no Salmo 124, quando Davi ele faz referência ao povo de Israel, ele fala bem assim: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivo, quando a sua ira se acendeu contra nós. No versículo 8 ele fala assim: o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Está entendendo, meus irmãos? Vira para o teu irmão e fala: seja agradecido. Dê graças a Deus, dê graças a Deus, continua, aleluia, mantendo essa aliança com Deus. Se você está passando pelo calabouço, aleluia, por momentos de dificuldade, no momento de dificuldade, continua glorificando, exaltando, sendo grato ao Senhor pelo que Ele fizera na tua vida. Só pelo fato de Jesus ter vindo aqui, ter morrido na cruz do Calvário por nós, irmãos, não existe um prêmio maior do que esse para nós a cada dia testemunharmos daquilo que Ele tem feito. Mas você sabe o que a gente quer? A gente quer milagre todos os dias, milagre todos os dias. A gente quer milagre a cada momento, e a gente não quer milagre pequeno, meu irmão, porque Deus faz milagre todos os dias, mas a gente já não quer esses milagres corriqueiros do dia a dia, que para nós já se tornou banal. Você sabia que quando você levanta pela manhã, você respira, já é um milagre? Você sabia que quando você acorda pela manhã, coloca os teus pés no chão e sai andando, já é um milagre? Você sabia que quando você acorda pela manhã e você vê que Deus protegeu a sua família, que Deus protegeu a sua mulher, a sua filha, o seu esposo, os seus filhos, já é um milagre? Você sabia que quando nós acordamos pela manhã e sabemos que nós vamos para o emprego, já é um milagre? Nós estamos falando de um país, irmãos, que tem milhões e milhões de desempregados. Mas, no entanto, Deus tem cuidado de nós todos os dias de forma extraordinária. Será que a gente tem que ser grato a Deus, meus irmãos? Mas a gente quer ver defunto levantar todos os dias. Não é isso? A gente quer ver o sujeito ser curado de um câncer todos os dias. Tem hora que Deus cura, irmão. Tem hora que Deus não vai curar. Tem hora que Deus vai levar. Porque tudo
vontade dele, é o querer dele. Deus não é condicionado à minha e à tua vontade. A Bíblia diz que Deus faz tudo conforme lhe apraz. Aquilo que vai gerar prazer em Deus é o que ele faz. E não somos nós que vamos querer mudar a trajetória. Vira para o teu irmão e fala: seja agradecido. Você está aí com as pálpebras dos olhos batendo, piscando. Tudo isso é Deus na tua vida. Tudo isso é Deus. O ser humano, irmão, ele é algo tão incrível. É uma máquina, aleluia, tão funcional, que a medicina vai estudar milhares e milhares de anos, não vai conseguir entender toda a complexidade que nós temos, mas funciona. Porque quem criou foi Deus. A gente deve agradecer por conta disso. Amém, meus irmãos? Se não fora o Senhor. Eu acho lindo que Josué, já lá no finalzinho da vida dele, um dia, quando ele está separando as tribos, ele coloca a tribo de um lado, a tribo de outra, e ele faz menção do nome do Senhor, de tal maneira que ele fala bem assim para aqueles homens: olha, eu não sei para onde vocês vão, o que vocês vão fazer, qual é o Deus que vocês vão servir, se vocês vão voltar a adorar o Deus que os nossos pais lá no passado adoraram. Mas eu quero deixar uma coisa clara aqui para vocês hoje: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos a Deus. Glória a Deus, aleluia. Por gratidão, meus irmãos. Aleluia, Deus. Gratidão. Quinto, o homem ou a mulher de Deus confia em Deus, independente das circunstâncias. A pessoa, irmão, quando o barco está afundando, você está confiando em Deus. Você vê que, como se diz, o seu corpo já está só falta o nariz para afundar. Mas o homem ou a mulher de Deus confia em Deus, independente das circunstâncias. Eu acho lindo aquela passagem que Abacuque, lá no capítulo 3, ele fala bem assim, a partir do versículo 17: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que a ovelha da malhada seja arrebatada, e nos currais não haja mais gado. Em outras palavras, quer dizer, ainda que tenha acabado tudo, Senhor, ainda que eu chegue ao estágio zero, é isso que ele quer dizer. Todavia, no versículo 18: todavia eu me alegrarei no Senhor e exaltarei o Senhor da minha salvação. Aleluia. Glória a Deus. Que confiança, meus irmãos, que confiança. Você quer ver outra situação de confiança? Você imagina Davi. A Bíblia diz que quando Saul chega diante de Davi querendo oferecer Mical para Davi, ele fala assim: olha, você quer se casar com a minha filha? Então você vai até os inimigos, mate 100 homens e traz 100 prepúcios para mim dentro de um saco. Testículos, irmãos, de homens dentro de um saco. Traz 100. Quando você chegar aqui, você pode se casar com a minha filha. Olha a
confiança de Davi, meus irmãos. Davi partiu em direção aos seus inimigos, e a Bíblia diz que ali agora Davi não matou só 100 homens, mas ele matou 200 homens e levou 200 prepúcios e entregou na mão de Saul. E quando aqueles homens soldados de Saul foram questionados por Saul, em outras palavras, eu mandei Davi para que ele morresse, porque eu sabia que ele ia morrer. E esse camarada me chega com 100 testículos aqui, com 200 melhor. E os soldados, eu não lembro bem agora a fala dos soldados, mas é mais ou menos assim: meu Senhor, eu não sei o que acontece com esse homem. É como se ele fosse a própria espada, porque aonde ele entra, ele aniquila todos os seus inimigos. Glórias a Deus. Isso é fé, confiança em Deus. É por isso que quando ele escreve o salmo, ele fala assim: Senhor, muitos foram os adversários que se levantaram contra mim, mas no nome do Senhor eu aniquilei todos. Glórias a Deus. Não teve nenhum inimigo de Davi que permaneceu de pé. Com Davi era assim: ou faz aliança comigo ou morre, porque ele tinha confiança em Deus. É tanto que quando ele entrega o reinado para o teu filho Salomão, não é, irmão, que o reinado que Salomão em si era uma pessoa passiva. É que quando Salomão toma o reinado, quando seu pai morre, não havia mais nenhum inimigo de Israel, porque Davi já tinha acabado com todos. Confiança. Confiança. Você precisa, eu preciso confiar. Se hoje não está bem, amanhã estará. Nós precisamos, meus irmãos, confiar. Confia no Senhor de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todo o seu coração. Sexto, um homem ou mulher de Deus não deixa o medo dominá-lo. Irmãos, não é que nós não devemos ter medo. Tem situações que a gente passa que dá medo, mas a gente não pode deixar o medo nos dominar. O fato de nós termos medo não quer dizer que nós não somos corajosos. Porque o maior corajoso não é o que não tem medo, mas é aquele que domina o medo. É verdade. Dominar o medo. Sem contar que o medo, irmão, faz aparecer tanta coisa na frente da gente, que você fala: esse negócio é real. E às vezes não é real. É aquela coisa da ilusão, né? Ótica, ilusão nossa. Começa a ver um monte de coisa por conta do medo. Mas nós não podemos deixar o medo nos dominar. Eu sou apaixonado pelos salmos de Davi. Quase todos os salmos foi Davi que escreveu, com exceção aí de uns 10 salmos que foram Asaf e outros que escreveram. E eu sou apaixonado pelos salmos de Davi, porque Davi nos traz um relato de vida tão extraordinário que nos faz entender que se a gente não pode, Deus pode. Se a gente não faz, Deus faz. Ele fala bem assim, lá no Salmo de número 23, olha a fala dele: ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte,
O que é o vale da sombra da morte? O profeta Ezequiel sonhou, teve uma visão sobre o vale da morte, em que só tinha cadáveres lá. Mas Davi, pegando essa passagem do profeta Ezequiel, ele fala: ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque o Senhor, olha que legal, não é porque ele é forte, não é porque ele é intelectual, não é por conta que ele é um guerreiro, não é por conta que ele matou um leão, um urso e está aí por diante, não. É porque Deus está com ele. Está entendendo, meus irmãos? É porque Deus está com ele. Se Deus está com ele, ele domina o medo. Vira para o teu irmão e fala: você tem medo do quê, irmão? Você tem medo do quê? Eu já ouvi gente falar, irmãos, que quando lê a Bíblia, toma assustado. Outro dia, conversando com uma amiga lá no serviço, falou assim: Zezé, o que eu faço para ler a Bíblia? Porque toda vez que eu leio a Bíblia, eu tenho um pesadelo. Eu falei: misericórdia, o negócio que é para ser bênção, está sendo maldição. Comece a quebrar isso com oração, meu irmão. Tem gente que lê Apocalipse, então, irmãos, fica com os cabelos tudo arrepiado. É isso, irmãos? Mergulha na palavra de Deus, irmão, porque a palavra de Deus é luz, é lâmpada, aleluia, para o nosso caminho. Aleluia. Não tenha medo. Último, para a gente encerrar: o homem e a mulher de Deus. Marcos, já vai preparando aqui com a sua, por favor, vai preparando para a gente. O homem e a mulher de Deus agem na hora certa. Você sabia que tem momento certo para a gente agir? Tem hora, irmãos, que se for possível, a gente até foge, a gente até se esconde. Tem momento que é necessário. A Bíblia diz que um dia, quando Jesus estava em meio aos judeus, e depois de acontecer vários milagres, os judeus, olhando a Jesus, queriam levantar Jesus ou intitular Jesus como rei de Israel. Só que Jesus falou que o reino dele não era terreno, mas o reino dele era celeste. E quando ele entende que os judeus intitularam rei de Israel, a Bíblia diz que Jesus fugiu. Jesus foi para outros lugares. Não vou falar mais, senão a hora vai extrapolar. Se coloca de pé. Mas se você tiver a oportunidade em casa, leia lá em Juízes, capítulo 11. Lá em Juízes